Olá, turma, tudo bem com vocês? Sétimo ano, estou aqui, esse material produzindo para vocês, fazendo um resumo do nosso livro didático. O nosso livro didático, que é o livro da Editora Moderna, o livro do sétimo ano, terceira edição da Editora Moderna. A gente vai fazer agora um resumo para vocês do capítulo 1, capítulo 2 e do capítulo 3 do nosso livro didático. Não vamos perder tempo e vamos direto para o nosso assunto, para a nossa revisão. No nosso capítulo 1, nós conhecemos um pouquinho sobre os estados europeus e o absolutismo monárquico. Então, para iniciar esse capítulo, a gente precisa entender um pouquinho sobre a crise do sistema feudal. Por que o sistema feudal entrou em crise? Principalmente porque ele já não atendia mais às necessidades da época. Ele não tinha mais nenhuma característica que pudesse permitir que o sistema feudal ainda pudesse perseverar. E, principalmente, haviam as pessoas que tinham os interesses de que esse sistema feudal não fosse mais o sistema vigente. Havia um interesse de uma centralização do poder nas mãos de uma figura, no caso, o rei. Quem tinha interesse dessa centralização do poder? Quem tinha interesse de tirar o poder das mãos dos vários senhores feudais que existiam e concentrar todos esses poderes nas mãos apenas um rei? Os camponeses tinham esse interesse, porque os camponeses entendiam que nesse momento eles conseguiriam se livrar das suas obrigações com os antigos senhores feudais. A nobreza tinha interesse, porque muitos nobres que fizeram parte, que participaram das chamadas cruzadas, que foram expedições militares, que tinham o objetivo de retomar as terras santas, as terras sagradas, que estavam dominadas pelos muçulmanos, muitos desses nobres, quando retornavam aos seus países de origem, encontravam suas terras arrasadas. Então, para que eles pudessem manter um pouco dos privilégios, um pouco do seu poder, eles perceberam que apoiar a centralização do poder real, para que houvesse essa possibilidade de manutenção de privilégios, era algo interessante. A burguesia não era só a mais interessada nesse novo sistema de poder nas mãos de um rei, como foi a grande patrocinadora desse poder. Porque os burgueses nada mais eram do que os comerciantes. E dentro do sistema feudal, o comércio ele era muito prejudicado, porque existiam moedas diferentes, existia um sistema de pesos diferentes entre cada uma dos feudos. Então, com o poder centralizado nas mãos de um rei, eles entendiam que todo o sistema de um reino também seria centralizado, inclusive a moeda e o sistema de pesos de medidas. E tudo isso ia beneficiar a atividade comercial. Por consequência, ajudaria esses burgueses em sua atividade. E, evidentemente, o próprio rei também tinha esse interesse de ter o poder centralizado em suas mãos. A igreja é um capítulo à parte. A igreja, ela estaria, no que nós podemos dizer, em cima do muro. A igreja, ela apoiaria se o sistema feudal continuasse. E também apoiaria os reis. O que a igreja queria nesse momento era simplesmente manter os seus privilégios. Assim como a nobreza queria manter os seus privilégios, a igreja também queria manter os seus privilégios. Então, ao perceber que a tendência a uma centralização do poder seria algo vencedor, seria algo que seria inevitável de acontecer, a igreja também estava apoiando essa centralização do poder real. Então, tudo isso foram as primeiras características do que nós vamos conhecer como Estado moderno. Então, na sequência, vocês vão lembrar, vão verificar como se formaram os estados modernos. Primeiramente, é preciso entender que alguns países, alguns estados modernos se formaram nesse período e outros já existiam. O que houve nos outros países foi apenas uma centralização do poder e houve até o caso reverso, que foi a descentralização do poder. Mas no passo a passo, vocês vão primeiro conhecer os estados nacionais que surgiram e depois aqueles que tiveram um processo de centralização e descentralização do poder real. Então, o primeiro caso de surgimento de um Estado moderno é de Portugal. Basicamente, Portugal vai surgir depois das chamadas Guerras de Reconquista. O que foram as Guerras de Reconquista? Quando os muçulmanos
tomaram conta de grande parte da Europa, grande parte do continente africano, esses muçulmanos se estabeleceram na chamada Península Ibérica, que é onde fica Portugal e Espanha atualmente. Mas nesse momento da história, ela estava totalmente ocupada por muçulmanos. Essa guerra de reconquista, ela resgatou um pouquinho daquele sentimento das cruzadas, que queria expulsar os muçulmanos das terras sagradas, e automaticamente eles buscaram retomar o controle, no caso os cristãos, né, retomarem o controle desse território que é a Península Ibérica. Então as guerras de reconquista foram essas ações militares promovidas pelos cristãos para expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Ao ter sucesso nessas guerras de reconquista, houve uma grande divisão desse território, onde os muçulmanos ficaram ficaram encurralados aqui na parte sul da Península Ibérica, num território que ficará conhecido com o nome de Granada. Enquanto isso, nas outras áreas da Península Ibérica, foram formados vários reinos, como o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão, que vão ser os mais importantes desse período. Dentro do Reino de Leão, houve um território chamado Condado Portucalense. Esse território foi dado de presente a um nobre francês que ajudou os cristãos na retomada desse território, ajudou os cristãos a expulsar esses muçulmanos. Então, como forma de gratidão, esse nobre, chamado Henrique de Borgonha, ele recebeu esse condado. Esse condado passou a ser a sua propriedade. Com o passar do tempo, ele deixa esse território para o seu filho, que é o Afonso Henriques, que vai proclamar a independência desse condado, formando assim o Reino de Portugal. É dessa maneira que surge Portugal como o primeiro Estado moderno europeu. Depois de alguns anos, haverá a Revolução de Avis, que é uma revolução que vai estender o território português, mas que principalmente vai garantir a existência do Reino de Portugal, porque ele vai passar por um processo de mudança devido a algumas dinastias adiante, né, que vão surgindo. Uma dessas dinastias acaba não deixando herdeiros diretos. Esse herdeiro teria que ser do Reino de Leão. A população de Portugal não aceita essa situação, porque compreende que se o rei de Leão assumir também o Reino de Portugal, Portugal seria rebaixado e, com o passar do tempo, perderia sua autonomia. Então, eles apoiaram que um dos parentes, no caso o irmão do falecido monarca, assumisse o poder, e esse irmão pertencia à dinastia da família de Avis. Por esse motivo, ficou conhecido como a Revolução de Avis, e aqui foi a afirmação de Portugal existindo como uma monarquia, como um Estado moderno europeu. Esses eventos aconteceram por volta do século XI, e dessa maneira Portugal teve a sua primeira organização de Estado moderno europeu. Logo em seguida, vocês vão conhecer a formação da Espanha, que é o outro país que está presente naquela Península Ibérica. A Espanha vai surgir através de algumas alianças. Uma dessas alianças é o casamento do rei e da rainha de de Navarra e de Aragão, que é Fernando e Isabel. Eles, depois desse casamento, depois dessa união, conseguem reunir um exército e dessa maneira eles conseguem expulsar os últimos muçulmanos que ainda resistiam no sul da Península Ibérica, na região conhecida como Granada. E dessa maneira eles vão unificar todos os reinos da região ibérica e assim nós teremos a formação da Espanha moderna. Agora vamos conhecer um pouquinho da centralização do poder. No caso da França. A França já existia. A França não surgiu nesse período como surgiu Portugal, como surgiu a Espanha. Mas na França aconteceu um processo de centralização do poder. Os reis franceses, Filipe Augusto e Filipe IV, foram promovendo algumas mudanças, algumas medidas, que aos poucos foram lhe dando muito mais poder e aos poucos acabando com a característica feudalista dentro do território francês. Não exatamente a característica feudalista, mas o domínio feudalista dentro do território francês.
Para contribuir ainda com essa centralização do poder, a França acabou se envolvendo num grande conflito, conhecido como a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos foi um conflito em que houve uma disputa do trono francês. O herdeiro do trono francês, na verdade não houve herdeiro do trono francês, né? O rei da França morreu sem deixar herdeiros diretos. Então, dentro de uma hierarquia monárquica, alguém da família tem que assumir esse trono. Então, eles vão buscar o parente mais distante. 2 parentes se habilitaram a assumir o trono francês. Um deles era Philippe de Valois e o outro era Eduardo III. Só que Eduardo já era o monarca inglês. Então, houve uma disputa entre um parente distante, que era francês, e um outro parente distante, que era um inglês. Então, automaticamente, a Guerra dos 100 Anos acaba sendo uma guerra entre França e Inglaterra pela disputa do trono francês. Essa guerra se espalha por aproximadamente 116 anos. Mas por que o nome 100 anos? Porque não foram 116 anos de guerra puramente. Houve alguns períodos de paz, houve alguns períodos de trégua. Evidentemente que esses 2 monarcas, essas 2 figuras, não vão estar vivas ao final desse conflito. Serão seus descendentes que vão assumir, né, esse conflito, que vão levando esse conflito ao longo dos anos. Haverá alternâncias de vitória. Inicialmente, ingleses conseguem diversas vitórias, mas no fim, quem sairá vencedor dessa guerra, desse conflito, serão os franceses, que dessa maneira vão garantir a sua soberania sobre o seu território. E dentro de todo esse período, cada vez mais o poder esteve nas mãos do rei. Cada vez mais deixou de estar com os senhores feudais, que saíram de cena, e esse poder ficou centralizado nas mãos do rei. Em seguida, nós vamos ver como aconteceu a centralização do poder na Inglaterra. Na Inglaterra, o rei tinha um poder limitado. Tá? Já existia uma separação do antigo poder feudal, dos senhores feudais, e já existia um poder nas mãos do rei. Mas esse rei tinha um poder limitado. Existia um documento que ele tinha que obedecer, e esse documento controlava as suas ações. Esse documento se chamava Magna Carta. Aos poucos, os monarcas ingleses foram tentando enfraquecer esse documento, para que eles pudessem, de fato, ter o poder em suas mãos. O que vai acabar contribuindo para que esse documento se enfraqueça é um outro conflito chamado a Guerra das Duas Rosas, que também é um conflito pela sucessão do trono, mas nesse caso é um conflito que vai envolver 2 famílias inglesas disputando a sucessão do trono inglês. É a família dos Lancasters e a família dos Yorks. O brasão de suas famílias tinha uma rosa, cada um de uma cor, uma rosa vermelha e uma rosa branca. Por esse motivo, a guerra foi chamada de Guerra das Duas Rosas. E essa guerra, ela acaba da maneira mais tosca possível, porque ela é uma guerra que acaba dividindo a Inglaterra em 2 grupos, né? Os apoiadores do Lancasters e os apoiadores dos Yorks. Há muita matança nessa guerra, há muita destruição, e essa guerra acaba em um acordo familiar. Os herdeiros da família Lancaster e os herdeiros da família York se casam, sendo que quem de fato vai governar será o herdeiro da família Lancaster. Mas o fato é que essa guerra acaba através de um acordo entre essas famílias. Agora a gente vai ver um processo de descentralização do poder. A descentralização vai acontecer justamente num território conhecido que é a Península Itálica. Por que eu não chamei Itália? Eu não chamei Itália porque a Itália ainda não é uma nação. Ainda são várias cidades-estados independentes, todas elas dentro de uma península chamada Península Itálica. Haverá uma tentativa, que é a formação do Sacro Império Romano Germânico, ali por volta do século XII. Há uma tentativa, não do século XII, melhor dizendo, pelo século IX, na verdade, há essa tentativa. E no século XII é que eles têm a sua maior extensão. É uma tentativa de resgate do antigo Império Romano, da grandeza do antigo Império Romano. Só que esse império vai englobar algumas cidades da Península Itálica, mas também territórios
onde nós temos a presença de língua alemã, de língua germânica, onde temos a presença de povos germânicos. Por isso, ficará conhecido como Sacro Império Romano-Germânico. Romano, porque nós temos associações de cidades-estados italianas, e germânico, pelos povos de língua alemã dessa região. E por que Sacro Império? Porque haverá a presença de líderes da igreja e líderes políticos, no caso, um imperador. Essa tentativa, ela acaba fracassando. Em 1806, esse Sacro Império Romano-Germânico acaba se fragmentando, acaba se dividindo, e dessa maneira o poder acaba se dissipando. Mas basicamente o que aconteceu com o Sacro Império Romano-Germânico? As cidades da Península Itálica, elas tinham muita autonomia. Muitas delas obedeciam muito mais aos líderes locais do que ao próprio imperador desse Sacro Império Romano-Germânico. Então tudo isso fez com que houve um enfraquecimento. Outro fator importante é que como essas cidades, a maioria delas eram autônomas e eram bem-sucedidas, elas estavam bem como estavam. Não havia ali uma necessidade, não havia ali um sentimento entre eles de se unificarem. Não teve ninguém que levou à frente um projeto. Olha, estamos bem como estamos aqui, somos cidades-estados independentes e tudo mais, beleza, bacana, mas e se a gente se unisse e se tornasse uma grande nação? Não havia esse sentimento entre eles, não houve nenhuma dessas cidades-estados que levasse à frente um projeto como esse. Então, por esse motivo, eles acabaram, na verdade, fazendo um processo de descentralização do poder. O imperador não mandava nesse território, não conseguia autoridade sobre esse território. Na verdade, havia mais obediência até a membros da igreja do que ao imperador, mas principalmente quem mandava nessas regiões eram os líderes locais, no caso os príncipes, né? Porque eles eram formados de vários principados. Dando sequência, então, a gente precisa entender poder absoluto dos reis. Não, na verdade, não necessariamente esse rei, mas é esse rei aqui, ou essa rainha, né? No caso aqui, eu estou mostrando aqui a coroação da rainha Elizabeth. Ao fundo aqui nós temos o falecido marido dela, né? Que morreu aí aos seus 99 anos de idade, o príncipe Philip. Poder absoluto dos reis. Sempre é dito que em vários períodos da história o rei tem um poder absoluto. O rei é visto como uma divindade. A ordem do rei é a ordem de Deus. Mas de onde vem essa concepção? De onde vem essa ideia do poder absoluto? Por que tanto respeito e tanto medo do poder de um monarca? Alguns filósofos, alguns intelectuais fizeram a defesa desse poder absoluto dos reis. E é isso que nós vamos conhecer agora. As justificativas, por exemplo, do filósofo Thomas Hobbes, ele entendia que, para garantir uma vida de paz e em sociedade, os indivíduos deveriam fazer um pacto. E, através desse pacto, eles deveriam renunciar à sua liberdade e se submeter a um governante. Porque ele entendia que a nossa razão, a nossa natureza, não nos dava a possibilidade de conseguir se organizar. Porque sem essa organização a gente ia viver em conflito eterno. Então a gente precisava ter um líder, alguém que nos desse ordens e nos direcionasse para poder a gente ter a possibilidade de conviver em sociedade. Um outro pensador, um outro filósofo foi mais a fundo, que foi o Jacques Rousseau. Ele já fez uma ligação do poder dos reis a Deus. Ou seja, ele fez uma ligação religiosa, porque segundo a sua teoria, o poder do rei era ilimitado e incontestável porque foi dado por Deus. Então ele entendia que a vontade do rei era a vontade de Deus. E essa teoria dele ficou conhecida como a teoria do poder divino dos reis. Então, eram justificativas para tanto poder nas mãos dos reis. E por fim, o nosso capítulo 1 finaliza falando um pouquinho sobre política mercantilista, porque é a política que vai ser adotada a partir do fim desse período feudal, o início desses estados modernos, né? Então eles vão adotar essas políticas mercantilistas, que nada mais são do que práticas econômicas
que tem o objetivo de aumentar a riqueza de um reino, de um país, de uma nação. Isso são práticas mercantilistas, políticas mercantilistas. E elas vão ser classificadas em 4 categorias. Uma delas é o metalismo, que é um princípio que definia a riqueza de um país pela quantidade de ouro que ele tivesse guardado em seus cofres. Então, quanto mais ouro guardado no cofre do governo, mais rico e poderosa se tornaria essa nação. O outro princípio, outra atividade seria a balança comercial favorável, que é vender mais produtos do que comprar produtos de fora. Basicamente, seria algo atribuído à importação e exportação. Importar é você comprar alguma coisa de outro país. Exportar é você vender a sua produção para outro país. Então, para que a balança fosse favorável, uma nação deveria vender muito mais do que comprar de outros países, para ela acumular seus ganhos. Um país que vende na mesma proporção que compra, ele tem uma balança equilibrada. Já um país que importa muito mais do que exporta, teria uma balança desfavorável. Então, para que um país se tornasse rico e poderoso, ele teria que ter uma balança comercial favorável para ele. Mas entenda que favorável para um é desfavorável para o outro. E não existe só um país com interesse, existem vários países com interesse. Então essa balança comercial favorável vai ser um grande conflito entre as nações, porque nesse cenário ninguém vai querer comprar mais do que vender. Então é um grande desafio conseguir estabelecer esse equilíbrio dessa balança. Então, para ajudar nessa tentativa de equilíbrio da balança, eles vão fazer o que nós vamos conhecer como protecionismo alfandegário, que é atribuir um imposto a um produto para que ele se torne mais caro, principalmente esse produto vindo de fora, vindo de outro país, para que ele se torne mais caro do que o produto produzido nacionalmente, para que você dê preferência ao produto nacional e não ao produto estrangeiro. Nesse exemplo aqui, eu mostro que sem um imposto, esse micro-ondas custaria R$ 122. Digamos que esse micro-ondas estivesse vindo de outro país, estivesse vindo dos Estados Unidos, e esse micro-ondas está sendo vendido no Brasil. Se ele chega sem imposto, ele vai concorrer com o micro-ondas que é fabricado aqui, que vai custar mais ou menos esse valor. Agora, se eu fizer um protecionismo alfandegário, ou seja, se eu colocar um imposto, esse micro-ondas vai pular para esse valor, de 299, quase o dobro do valor sem o imposto. Significa que as pessoas vão dar mais preferência para o produto que não tenha esse imposto, ou seja, o produto nacional. Então isso vai contribuir para que a balança seja favorável. Um estará ligado diretamente ao outro. E, por fim, a última prática vai ser o colonialismo. Afinal de contas, de onde eu vou tirar metais preciosos? Eu preciso encontrar algum território que tenha esses metais preciosos. De onde eu posso, de repente, tirar matérias-primas para a minha produção? Eu preciso encontrar um território onde eu possa pegar matérias-primas. De onde, por exemplo, aonde eu poderia vender meus produtos industrializados? Eu preciso ter uma colônia sobre o meu domínio para que eu leve meus produtos lá para ser vendidos, para que eles não sejam taxados, para que eles não tenham uma tarifa e eu possa vender esses produtos livremente num outro país, sem ter concorrência. Então, o colonialismo, ele foi basicamente o elo entre todos esses outros modos de proteção à política mercantilista, de adoção de sistema de política mercantilista, para tornar um país mais rico, uma nação mais rica. E dessa maneira, a gente concluiu o nosso capítulo 1 e partimos para o nosso capítulo 2 do livro, que fala sobre humanismo, renascimento e as reformas religiosas. Na minha opinião, um dos capítulos mais importantes do livro, porque ele deixa muito bem claro uma mudança no modo de pensar das pessoas, mas não só no modo de pensar, mas principalmente no modo de agir. Uma mudança em relação a esse absolutismo, a esse domínio completo, principalmente por parte da igreja. Então esse movimento renascentista, ele vai ser a base de muitas outras mudanças que vão acontecer ao longo da história. Muitos outros movimentos que vão acontecer ao longo da história, como por exemplo o iluminismo. Mas antes deles, nós tivemos
o Renascimento. Então, o que foi esse Renascimento? Basicamente, o Renascimento foi um movimento de transformações culturais e científicas que foi desenvolvido entre os séculos XIV e XVI. Esse movimento ficou conhecido como Renascimento. Essa é a definição sobre o Renascimento. Nesse período, o que destacou esse momento de renascimento, esse momento de um novo modo cultural, um novo modo científico, essas transformações foram basicamente as invenções de novas técnicas e principalmente da ciência. Também marcaram esse período, como por exemplo a invenção da imprensa. Como é que eu divulgo o pensamento? Como é que eu divulgo as minhas ideias? Através de palavras. Só que hoje nós temos um recurso de vídeo, um recurso de áudio. Nesse período nós não tínhamos esse recurso. Nesse período nós só tínhamos um recurso, um livro, um texto. Só que nessa época, produzir um livro, produzir um texto, para que ele se transformasse em 2, 3, 10, 20, 100, 1000 livros, eu dependia de pessoas copiando. Não existiam máquinas para copiar livros. As cópias eram feitas no sistema manuscrito. E quem fazia essa tarefa eram religiosos, eram monges. Eles tinham essa tarefa específica. Eles viviam em isolamento e nesse isolamento eles faziam o trabalho de copiar livros. Mas por que os monges? Porque basicamente eram religiosos e nobres que tinham acesso à educação. Então os religiosos sabiam ler e sabiam escrever, o que a maioria da população não sabia. Então cabiam a eles essa tarefa de fazer a cópia de livros. Mas para pensar, eles são religiosos. E durante esse período está sendo contestado o poder da religião, o domínio da religião. Um domínio que vem durante séculos, um domínio que vem da Idade Média. Então esse movimento renascentista está rompendo com a Idade Média. Então ele está contrariando os pensamentos da igreja. Então não dá para depender de um membro da igreja copiar um livro de pensamentos que questionam a própria igreja. A tendência de alteração dessas ideias é grande, de não acontecer a cópia também é muito grande. Então, por esse motivo, o invento dessa prensa, né, da imprensa, ajudou, porque assim foi possível fazer cópias de livros e espalhar esses pensamentos, espalhar essas novas ideias. Então, na Idade Média, o que predominava antes era uma ideia de que todos os acontecimentos e o destino de todo mundo, de todas as pessoas, era sempre determinado por Deus. Então, o que eles viviam na época era algo conhecido como teocentrismo. Tá? Então, a partir ali do século XIV, essa visão de mundo já não correspondia ao modo de vida atual. Não correspondia mais ao que estava se vivendo na Europa, principalmente nas cidades da Península Italiana. Na Península Itálica, né? Na Península Italiana. Então, para que houvesse esse momento, né, esse movimento do Renascimento, era preciso ter uma ideia. E a base do pensamento renascentista era o pensamento humanista. E o que é o pensamento humanista? É ter o ser humano como o centro das atenções. É ter o ser humano como o agente principal das coisas. Ter o ser humano como um participante ativo dos acontecimentos. Ou seja, a visão humanista era de valorizar as capacidades e potenciais humanos, tanto essas capacidades sendo físicas, quanto elas sendo capacidades intelectuais. É justamente fazer essa concepção de ter o homem como um agente participante, não único e exclusivo. Essa é a diferença, porque os humanistas eles não eram antirreligiosos. O que eles entendiam é que não era mais correspondente ao momento apenas atribuir a Deus o porquê das coisas. Eles queriam também ter esse protagonismo. Eles queriam que o homem tivesse também a sua importância reconhecida. Então, por isso, eles entendiam que tanto a fé em Deus quanto a fé no ser humano e a capacidade criativa desse ser humano tinham condições de conviver juntas. Esse era o pensamento humanista. E tudo isso foi a base desse movimento renascentista. Então, os humanistas, eles valorizavam principalmente a antiguidade clássica. Eles entendiam que
o que se vivia na Antiguidade Clássica, o que se vivia na civilização grega, o que se vivia na civilização romana, era justamente uma valorização do ser humano. E era isso que eles queriam resgatar, essa valorização na vida, na arte, na ciência. Então, era esse o objetivo de busca dos renascentistas, a valorização e o retorno da Antiguidade Clássica. E justamente ter essa concepção bem clara sobre o que era o teocentrismo e o que é o antropocentrismo. Ficou até errado aqui no momento, tá? No slide. É teocentrismo e antropocentrismo. É essa a diferença aqui, tá? Bom, feitas as correções, antropocentrismo. Então, o teocentrismo era justamente isso, a crença de que Deus era o centro de tudo, o porquê de todas as coisas. E o antropocentrismo já considerava o ser humano como um agente participativo, o homem também como um agente modificador do cenário. Então, o que se viveu nesse período do Renascimento foi literalmente uma disputa entre o que se vivia na Idade Média e o que se vivia na Idade Moderna. O teocentrismo contra o antropocentrismo. Então, como eu falei para vocês, a imprensa foi muito importante nesse sentido, porque com a invenção dos tipos metálicos, da prensa, houve a possibilidade de uma maior cópia de livros e, principalmente, a não alteração do seu conteúdo. O fato de não ter o seu conteúdo alterado era muito importante, porque assim os verdadeiros pensamentos renascentistas seriam, de fato, transmitidos para as pessoas. E mais pessoas teriam acesso. E numa velocidade, numa quantidade cada vez maior, já que eles não dependiam do trabalho humano. Essas máquinas poderiam ter a capacidade de fazer muito mais cópias de livros e, evidentemente, numa velocidade maior. Mas, como eu falei para vocês, o mais importante é o fato de não ter o seu conteúdo modificado. E aí vemos um pouquinho sobre ciência, porque nessa época a igreja dominava todos os pontos da vida. É justamente o que eu mostrei anteriormente, uma disputa entre o que se vivia na Idade Média e o que se vive agora na Idade Moderna. É o antropocentrismo contra o teocentrismo. E quando a gente fala do teocentrismo, a gente tem que lembrar que a igreja dominava tudo. Tudo. Inclusive a educação, inclusive a ciência. Então, pensar diferente do que a igreja determinava era algo muito perigoso. Era algo que não poderia ser levado adiante, porque a igreja faria uma enorme perseguição e, principalmente, era um grande risco de vida para as pessoas. Então, nesse sentido, vocês veem um pouquinho sobre o heliocentrismo. Desde o século II, a teoria aceita pela igreja era a teoria geocêntrica, ou teoria do geocentrismo. Essa teoria dizia que o nosso planeta Terra, era o centro do universo. E ao redor orbitavam todos os outros planetas, inclusive a maior estrela, que é o Sol. Evidentemente que esse modelo aqui é um modelo com uma visão muito mais nova, porque ela mostra o nosso planeta redondo. A outra crença deles é que o nosso planeta era plano, não que era redondo. Isso também é algo muito importante. Essa imagem é só para vocês entenderem a ilustração do que é o geocentrismo, tá? Para eles, o planeta não era redondo, a nossa Terra era plana, certo? Mas isso aqui é uma maneira de vocês conseguirem visualizar a ideia do geocentrismo. A Terra no centro, paradinha, e ao redor os planetas e as estrelas orbitando. E aí, depois de pelo menos, aí vamos colocar uns 12, 13 séculos ou mais, vem uma ideia diferente. Vem uma ideia de que, na verdade, quem está parado é o Sol, a principal estrela, e o nosso planeta estaria orbitando ao seu redor. E também, dentro dessa teoria heliocêntrica, né, porque hélio vem de Sol, Sol como centro do universo, alguns pensadores também já começaram a defender a ideia de que o nosso planeta, de fato, era redondo. E ao mesmo tempo em que o nosso planeta orbitava,
a Lua também estaria orbitando exclusivamente o nosso planeta. Essa ideia era uma ideia que não era aceita pela igreja. Então aqueles que defendiam essa ideia eram perseguidos. Isso aconteceu com Nicolau Copérnico e isso aconteceu com Galileu Galilei. Mas Nicolau Copérnico nem chegou a ser perseguido pela igreja, de fato. O Nicolau Copérnico chegou a essa conclusão de que o Sol era o centro do universo, mas ele guardou para ele esses estudos. Por influência, né, de seus colaboradores, de seus amigos, ele foi convencido a divulgar os seus estudos, mas Copérnico só divulgou seus estudos praticamente no seu leito de morte. Então, assim, ele escapou da perseguição da igreja. Mas Galileu Galilei não. O Galileu Galilei continuou os estudos de Copérnico, na verdade, ajudou com seus estudos a comprovar as teorias de Copérnico, a comprovar também estudos de antigos gregos da época da Antiguidade Clássica, assim como Nicolau Copérnico também utilizou os estudos dele, de que de fato era o Sol o centro do universo. Mas Galileu Galilei foi perseguido pela igreja. Ele teve que negar as suas conclusões para escapar de uma condenação, para escapar da morte, por conta das suas convicções e de suas conclusões. Dando sequência, então, na medicina houve também esse acontecimento renascentista, esse movimento renascentista na medicina. E ele acontece justamente com Andreas Vesalius, porque o Andreas Vesalius já era um reconhecido médico na Europa. Ele aprimorou os estudos de um outro médico, o Cláudio Galeno, que ele realizou lá no século II. Apesar do Cláudio Galeno ter, em seus estudos, suas publicações, ter feito descrições muito parecidas com o corpo humano, o Andreas Vesalius melhorou essas definições. Através dos estudos do Andreas Vesalius, foi possível ter um melhor conhecimento sobre o corpo humano, mas para que isso acontecesse, ele teve que utilizar cadáveres humanos, dissecar cadáveres humanos. E essa era uma prática proibida pela igreja. Então, o Andreas Vesalius foi perseguido pela igreja também. E para escapar, né, da condenação à morte, ele foi condenado a uma pena mais leve, que foi peregrinar até a cidade de Jerusalém, a quilômetros de distância. Mas para quem poderia ser condenado à morte, era uma pena muito mais leve. Mas o conhecimento que ele pôde transmitir, através do estudo de dissecação de cadáveres, permitiu com que as pessoas pudessem ter um melhor conhecimento do corpo humano e assim puderam também ter a possibilidade de conhecer como, né, estudar como combater algumas doenças que antes as pessoas não sabiam como combatê-las. Como, né, tentar fazer os tratamentos. Mas o que mais se destacou nesse período renascentista foi o renascimento artístico. Devido a essa forte presença da igreja, devido a esse forte controle da igreja, a ciência, a medicina, ela ficou muito limitada, justamente devido às perseguições da igreja. Agora a arte não. A arte, ela trouxe novas técnicas, ela trouxe grandes inovações, ela trouxe um realismo muito grande, e tudo isso foi desejado pela igreja, porque a igreja foi um grande incentivador do renascimento artístico. Ele foi um grande patrocinador dessas artes, ele foi um grande contratante dessas artes. Parece ser uma contradição. De um lado ela perseguia e do outro ela incentivava. Era exatamente isso. O pensamento do contrário do que ela determinava era perseguido, mas as novas técnicas, ela era apoiada. Então, dessa maneira, o renascimento artístico acabou sendo muito mais destacado nesse período do renascimento do que as outras áreas. Então, nessas fases do renascimento, nós vamos ter 3 fases, que é o Trecento, o Quatrocento e o Cinquecento, tá? São 3 fases do renascimento. Uma acontecendo no século XIV, uma acontecendo no século XV e outra acontecendo ali por volta do século XVI. E, inclusive, essa arte que vai acontecer mais para o século XVI é uma arte um pouco mais refinada, que vai conhecido como a fase áurea do Renascimento, né? Que vai ter a presença de importantes artistas ali, artistas renomados até os dias atuais. Mas, basicamente, o que se encontrou de novidade nesse renascimento artístico foram as técnicas desenvolvidas,
como, por exemplo, os escultores que utilizaram o estudo de anatomia, buscando representar o ser humano, o homem, com a máxima fidelidade possível. Quem se destacou muito na questão da escultura foi Donatello. Na questão da arquitetura, eles buscaram umas tendências antigas, né, da antiguidade clássica, a beleza da antiguidade clássica, as formas da antiguidade clássica, em que eles puderam fazer construções inspiradas, né, nessa antiguidade. E algumas dessas construções eram igrejas, faziam parte da igreja, né, eram contratados da Igreja Católica. E, por fim, na pintura, a gente vai ter 3 técnicas importantíssimas. Na verdade, uma técnica e algumas novas invenções. No caso, a técnica da perspectiva, que é o uso da imagem em 3D, uma imagem em 3 dimensões, uma imagem que tem lateralidade e profundidade, ou seja, ela obedece a um plano vertical, horizontal e a uma profundidade. Aí vai ter a invenção das tintas à base de óleo, que vão secar mais lentamente. Então, por exemplo, você produzir uma obra como essa aqui, da Mona Lisa, se você utiliza uma tinta que seca muito rápido, um erro, uma falha, faria com que você perdesse toda uma obra, dependendo da fase em que você cometesse esse erro. Com uma tinta que seca mais lentamente, o artista poderia remover essa tinta e poderia fazer um retoque, fazer um reparo, corrigir algum erro, e assim ele poderia, de fato, desenvolver a sua arte plenamente. Então, o uso dessa tinta à base de óleo ajudou nesse sentido. E, por fim, a técnica do uso de sombras, né? Usar tintas escuras e tintas mais claras para dar a sensação de movimento, de luminosidade. Então, todas essas foram técnicas desenvolvidas nesse período do Renascimento, tá? E essa fase mais áurea do Renascimento, a Alta Renascença, é justamente quando nós temos a presença de importantes artistas, como Leonardo da Vinci, Rafael, entre outros, Michelangelo, né? Entre outros artistas. O nosso livro, no capítulo 2, abordou também que tantas mudanças acontecendo, evidentemente que a igreja não ficaria de fora, ela não ficou, ela participou, né, desse renascimento artístico, ela patrocinou muitos artistas, a sociedade também patrocinou muitos artistas, né, haviam os mecenas, que eram os patrocinadores dos artistas, aqueles que pagavam pelo trabalho do artista, né, que de certa forma bancava, né, esse artista e também protegia, porque muitos artistas acabavam também participando de reuniões em que eles discutiam sobre ciência, sobre medicina, sobre filosofia. Então, ao mesmo tempo que eles eram contratados da igreja, eles estavam ali fazendo um movimento que era contrário ao pensamento da igreja. Então, tinha muito dessa mistura. E, evidentemente, que a igreja vai ser atingida por essa movimentação, por esse novo modo de agir, novo modo de pensar. E é justamente o que acontece nessa nossa próxima fase aqui, que é a reforma religiosa. Basicamente, a reforma religiosa ela vai acontecer porque a igreja passa a ser questionada sobre suas condutas. A igreja já estava sofrendo algumas críticas, na verdade, a igreja já era alvo de críticas já há um certo tempo, de algumas pessoas, mas as críticas não estavam fazendo nenhum efeito para essa mudança da igreja católica. O que acontecia de fato era que a igreja tinha praticamente 2 mundos. Ela estava dividida em alto clero e baixo clero. O alto clero era a liderança da igreja, os cargos mais altos, mais importantes da igreja. Já o baixo clero, os cargos mais básicos da igreja, aqueles que estavam mais perto do povo, tinham uma menor importância, um menor destaque. Entre esses cargos estava o cargo de monge. Afinal de contas, falamos anteriormente no Renascimento que, por exemplo, eram os monges que faziam as cópias dos livros, só para que vocês entendessem essa hierarquia da igreja. Então, o que acontece são as críticas à igreja, porque havia alguns bispos, alguns cardeais, né, alguns membros do alto clero, que estavam se aproveitando socialmente do poder que a igreja tinha. Alguns estavam vendendo relíquias da igreja, vendendo cargos na igreja. Ah, você quer se tornar um bispo? Você quer se tornar um papa? Você está querendo se tornar um... Enfim,
algum cargo importante na igreja, eu não vou lhe indicar, mas se você comprar esse cargo, quem sabe eu lhe ajudo. Então eles estavam vendendo esses cargos na igreja. E estavam vendendo também algo muito importante nessa época, a chamada indulgência. O que era indulgência? Era um documento chamado Carta de Indulgência, em que ela atestava que a igreja estava dando perdão a uma pessoa por algum ato por ela cometido. O que é isso? Pecado e heresia. O pecado é quando você infringe as leis de Deus. Heresia é quando você infringe as leis da igreja. Só que para a igreja nessa época, pecado e heresia era a mesma coisa. Qualquer ação contrária ao pensamento da igreja era levado como heresia. Então, a pessoa seria condenada, como foi o caso de Andreas Vesalius, como foi o caso de Galileu Galilei. Eles foram perseguidos e tiveram que tomar uma atitude. Ou eles negavam suas conclusões ou seriam condenados à morte. Então, como eles negaram, eles conseguiram ali da igreja uma carta de indulgência, uma carta de liberação, uma carta de perdão. Essa era a importância da carta de indulgência. Só que a igreja estava vendendo essa carta. Então, se uma pessoa que estivesse passando por alguma situação desse tipo de perseguição da igreja não quisesse ser condenada à morte, tentasse escapar da condenação da morte, ela poderia comprar essa carta de perdão. Então, tudo isso aqui despertava muitas críticas de membros da igreja, principalmente do baixo clero. E essas críticas entravam por um ouvido e saíam pelo outro. A igreja não se abalava com essas críticas. Até o momento em que um monge chamado Martinho Lutero faz com que a igreja sinta um abalo na sua estrutura. As críticas promovidas por Martinho Lutero atingiram a igreja. Ele reuniu 95 pontos, 95 teses, em que ele apontava 95 erros da igreja católica. E pregou tudo isso na porta de uma igreja. Era dessa forma, nessa época, que se chamava a discussão, as pessoas, para que a sociedade discutisse sobre um assunto. Nesse caso, ele está chamando a igreja católica para discutir sobre esse assunto, sobre as suas teses, sobre as suas 95 teses, em que ele estava combatendo muitas coisas erradas que a igreja católica estava fazendo, como, por exemplo, a venda de indulgências. Só que a igreja católica não entendeu isso com bons olhos. Entendeu isso, na verdade, como um ato de ruptura com a igreja. Então, de fato, o que a igreja fez foi romper com Martinho Lutero. Expulsar o Martinho Lutero da igreja. Excomungar. Excomungar é isso, é expulsar, tá? Então, eles excomungaram o Martinho Lutero da igreja. Então, começou aí um movimento que vai ser conhecido como Reforma Protestante. O Martinho Lutero é expulso da igreja. A igreja vai pressionar o imperador do Sacro Império Romano Germânico, que é o local onde vive o Martinho Lutero, e vão pressionar para que o Martinho Lutero renegue, para que ele negue tudo aquilo que ele está falando. As 95 teses, que ele negue essas 95 teses. Só que o imperador, na verdade, não consegue êxito, e ele convoca uma reunião com vários nobres e membros da igreja que tentam fazer com que o Martinho Lutero negue, abandone as suas posições, mas não terão sucesso. O Martinho Lutero, na verdade, reafirma todos os seus pensamentos, todas as suas ideias, e dessa maneira o imperador não tem outra saída a não ser expulsar o Martinho Lutero do Sacro Império Romano Germânico. Então ele é expulso da igreja e expulso do Império Sacro Romano Germânico. Então, dessa forma, o povo vai às ruas em protesto, porque o Martinho Lutero já tinha muitos seguidores, e não só seguidores, não só pessoas pobres, não só camponeses, mas muitos nobres já defendiam as ideias do Martinho Lutero. Haviam pessoas ricas que defendiam, haviam até alguns monarcas que defendiam as ideias do Martinho Lutero. Então o Martinho Lutero consegue apoiadores e assim se cria uma doutrina, uma nova forma de pensar. Essas pessoas que vão apoiar o Martinho Lutero vão ficar conhecidos como protestantes, porque eles vão protestar contra a expulsão do Martinho Lutero do Sacro Império Romano Germânico, contra a expulsão da igreja. Elas vão protestar sobre esses acontecimentos, então elas ficarão conhecidas como protestantes.
É por isso que as religiões que surgem a partir desse momento são conhecidas como religiões protestantes, e assim se formará uma doutrina luterana. Uma das principais características da doutrina luterana é que o Martinho Lutero entende que a Bíblia é um direito de todos. Então, ele entende que todos teriam direito a fazer a leitura da Bíblia. A Igreja Católica não entendia dessa forma. A Igreja Católica entendia que somente membros da Igreja poderiam fazer as leituras das Escrituras Sagradas e interpretar para o povo. É assim que acontece, por exemplo, numa missa da Igreja Católica. O padre faz a leitura de um trecho da Bíblia e depois ele discute sobre esse trecho da Bíblia. Ele não dá a palavra para alguém que está sentado na cadeira para que ele leia e interprete aquilo que está escrito. Então, basicamente, ele acreditava que não era a igreja que deveria fazer isso, mas cada um fazer a sua leitura e a sua interpretação da Bíblia. E para que isso acontecesse, essa Bíblia tinha que ser traduzida. E tinha que ser traduzida para todas as línguas possíveis, porque todas as pessoas deveriam ter o direito de ler a Bíblia. Então ele entendia que a palavra deveria ser lida e interpretada por todos. E outra diferença também é que os luteranos, né, eles têm a obrigação de todo domingo estarem presentes na igreja. Entre outras características, mas não cabe a gente aqui aprofundar nessas características tão profundas assim da doutrina luterana. Mas o que acontece é que as ideias de Martinho Lutero se espalham pela Europa. Elas não ficam restritas ao Sacro Império Romano Germânico. Elas se espalham pela Europa e influenciam outras pessoas também a terem a sua defesa. Entre essas pessoas está João Calvino. João Calvino, ele também era crítico da Igreja Católica e ele entra em contato com essas ideias do Martinho Lutero, com as ideias, né, do luteranismo, e ele divergia em alguns pontos. Alguns pontos ele não concordava com o Martinho Lutero. Um dos pontos que ele não concordava com o Martinho Lutero defendia também que as pessoas mereceriam o perdão, né? As pessoas seriam salvas por Deus se elas se arrependessem de seus pecados, ou que fizessem boas ações. As boas ações de uma pessoa levaria essa pessoa a ser salva por Deus. O Calvino já não entendia dessa forma. O João Calvino tinha uma outra ideia, que é a chamada doutrina da predestinação, que é a seguinte: ele entendia que o destino das pessoas já tinha sido definida por Deus. A pessoa já nascia sendo definido por Deus se ela seria uma pessoa salva ou se ela seria uma pessoa condenada. Então não adiantava ela ter boas ações ou uma má conduta, e isso não ia resolver o destino de Deus, já estava decidido. Mas, para que a pessoa não vivesse, levasse uma vida toda ansioso, angustiado para saber se ela é uma pessoa salva ou condenada, ela deveria verificar os sinais da graça divina, os sinais das bênçãos de Deus, para poder ela entender se ela é uma pessoa salva ou se ela é uma pessoa condenada. Então eles passaram a entender que as bênçãos de Deus eram sinais da salvação e que as desgraças na vida da pessoa eram sinais da condenação. Então, quanto mais bênçãos elas tivessem, maiores seriam as possibilidades de serem pessoas salvas. Então, elas começaram a perceber, a seguir o que ficou conhecido como a doutrina da tulipa, né? O que é a tulipa? É porque ele utiliza as iniciais da palavra tulip, em inglês, tá? Tulip, como os ritos, como se fossem os mandamentos dos calvinistas, tá? Em sala de aula eu falei para vocês sobre essas doutrinas, não nos cabe aprofundar aqui, mas elas eram a depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e a perseverança dos santos. As iniciais de cada uma dessas palavras em inglês formam a palavra tulipa, e a tulipa é o símbolo da religião calvinista. Mas basicamente é sobre isso. As pessoas não seriam salvas por suas boas ações, mas sim Deus já tinha escolhido quem seria salvo e quem seria condenado. O máximo que ela poderia fazer é perseguir os sinais da graça de Deus para entender qual seria o seu destino. Uma outra religião que vai surgir nesse período, ela surge de uma maneira um pouco controversa, na verdade foi até um objetivo, foi até um resultado, assim, levou o resultado de comédia em sala de aula, das pessoas rirem na sala de aula,
porque não tem nada a ver com religião, basicamente, mas é uma nova religião que surge, que é a religião anglicana. Ela vai surgir de uma maneira inusitada. Já havia um descontentamento com a Igreja Católica, tá? Dentro da Inglaterra. No território inglês já havia um atrito ali entre o povo inglês, entre a monarquia inglesa e a Igreja Católica. Já não havia uma boa relação. Ela piorou, ficou insustentável quando o rei da Inglaterra, o Henrique VIII, pediu o seu divórcio. Porque ele entendia que o culpado dele não ter um herdeiro do sexo masculino, a culpa era da sua esposa. Então ele pediu ao Papa que desse o divórcio a ele, para que ele pudesse casar com outra pessoa e, enfim, ter o herdeiro do sexo masculino, que para os reis dessa época era muito importante. Afinal de contas, era uma sociedade machista, era uma sociedade patriarcal. Então, ter um herdeiro do sexo masculino era praticamente vital para a manutenção de um reino. E como isso não acontecia com ele, ele atribuiu isso à sua esposa. O Papa não aceitou o divórcio, porque se o Papa aceita o divórcio, iria desagradar o rei do Sacro Império Romano Germânico, que era parente da esposa dele. Então, para evitar esse problema, o Papa preferiu não conceder o divórcio. Então, dessa maneira, o rei da Inglaterra rompe com a Igreja Católica, ele vai produzir o que vai ficar conhecido como o ato de supremacia. Então ele retira a Igreja Católica, ele expulsa a Igreja Católica das terras inglesas e proclama o início de uma nova igreja, que é a chamada Igreja Anglicana. Inclusive, ele, rei da Inglaterra, será o chefe dessa Igreja Anglicana. E isso acontece até os dias atuais. A Rainha Elizabeth, ela é a chefe da Igreja Anglicana, tá? E tudo isso surgiu justamente por conta de um divórcio que não foi aceito pelo Papa, né? E alguns alunos me perguntaram, eu falei, e aí, ele casou com outra pessoa? Casou com outra pessoa. E teve o herdeiro masculino? Não teve. Só para concluir aí um pouquinho dessa história. Ele fez todo esse alarde, casou com outra pessoa e não teve herdeiro do sexo masculino. Acabou que no fim das contas, no fim da sua vida, o trono ficou com uma filha dele. Coisas da vida, né? Mas criou uma igreja nova, criou uma religião nova. E toda essa movimentação acontecendo, e a Igreja Católica está fazendo o quê? É Martinho Lutero criando uma doutrina, é Calvino, é o rei da Inglaterra expulsando a Igreja Católica, e a Igreja Católica vai ficar de braços cruzados? Vai ficar de quietinha? Não, ela vai ter que se movimentar, ela vai ter que buscar uma maneira de conter todos esses movimentos, para não perder o seu poder. Então ela vai realizar uma contra-reforma, ou, como fica conhecido também, a Reforma Católica. Ela vai tentar modificar algumas de suas estruturas para poder ainda conservar o seu poder e não perder tantos fiéis. Então ela vai fazer uma reunião chamada Concílio de Trento. É uma reunião que vai durar e levar pelo menos uns 18 anos, mais ou menos, para acontecer, porque há várias divergências dentro dessa reunião, mas enfim, eles acabam chegando a uma conclusão. Grande parte dos dogmas da igreja, das práticas da Igreja Católica não serão abandonadas, tá? Teve toda essa movimentação aí, mas grande parte não vai ser abandonada, e uma pequena parte eles aceitam modificação, como por exemplo, a venda de indulgências, eles não vendem mais indulgências. Ainda existe a carta de indulgência, a pessoa para receber um perdão da igreja ainda precisa dessa carta, mas dessa vez ela não é vendida, né? Pelo menos não que a gente saiba, né? Não, de fato, ela não é mais vendida, a pessoa agora vai ter essa carta de indulgência por merecimento, e eles vão modificar a sua estrutura no alto clero. Em vez de ser qualquer pessoa ou vender um cargo religioso, a pessoa para ocupar um alto cargo religioso, ela tem que ser uma pessoa correta. Ela tem que ser uma pessoa que tem uma moral, né? Que tenha respeito da sociedade, para que o alto clero seja moralizado. Mas outras práticas ela continuou, como a crença nos santos, coisas que eram criticadas pelo Martinho Lutero. A própria igreja, ela única a fazer a leitura dos textos sagrados, a leitura da Bíblia. Então essas tradições aí ela não abandonou. Mesmo porque a Igreja Católica vai agora vivenciar um novo fenômeno que vem acontecendo nesses estados modernos, que vai fazer com que ela não precise de tantos fiéis agora na Europa, porque ela pode conseguir esses fiéis em lugares mais distantes, tá? Mas, evidentemente, ela ainda fica preocupada com a sua presença e importância na Europa.
E o que vai contribuir para que ela aumente sua importância em outras regiões é justamente o assunto do nosso capítulo 3, que é a expansão marítima dessas nações europeias, a expansão marítima europeia. Então, qual é a motivação de uma expansão marítima? Essa é a motivação. Buscar novas rotas comerciais. Mas vamos lá, para que buscar novas rotas comerciais? Não dá para usar as que já existem? Não dá para usar as antigas? Para que tem que ser marítima? Não dá para ser uma rota terrestre? Não dá. Deixa eu voltar para a imagem. As rotas que existiam na época, dentro do conhecimento, da tecnologia que também existia, né, que se dispunha na época, ali, século XIV, século XV, só proporcionavam a possibilidade de navegações no Mar Mediterrâneo, pelo Rio Nilo, pelo Mar Vermelho e pelo Oceano Índico, basicamente aqui pelo Golfo de Éden. E o comércio era feito com essas regiões da África, com essas regiões indianas e com todas essas regiões asiáticas, inclusive com a China. E temos uma rota terrestre, que é a chamada Rota da Seda, que atravessa toda essa região e acaba desembocando aqui no Mar Mediterrâneo e daqui espalhando para toda a Europa. Ótimo. Os países europeus, muitos deles lucravam muito com esse comércio, principalmente com produtos vindos da região indiana, que eram as especiarias indianas, temperos indianos. É isso mesmo, tempero. Tempero que você vai no mercado, lá naquela seçãozinha, no cantinho do mercado, que tem uns saquinhos pequenininhos, alguns até centavos. Essa já foi a maior riqueza do mundo. E essa riqueza do mundo promoveu as grandes navegações e transformações que o mundo jamais tinha visto. Esses simples temperos, que hoje pra gente é simples, mas na época valia mais do que ouro, tá? E vocês vão entender todos os movimentos que foram feitos por essas nações para poder continuar tendo lucro com esse comércio. Continuar? Exatamente. É porque essa rota da seda vai ser bloqueada. Essa rota pelo mar Mediterrâneo também vai ser bloqueado. Como assim? Um terremoto? Não. A presença de um outro império na região. A expansão dos caminhos conhecidos pelos europeus até então não interessava só a burguesia. A igreja também buscava ampliar a fé. Como foi dito anteriormente, a igreja estava preocupada em manter os seus privilégios e manter o seu poder. E poder explorar novas regiões, novos povos, convertê-los à religião cristã, seria maravilhoso. Convertê-los à religião católica seria maravilhoso para a igreja. A nobreza, poder dominar mais terras, seria maravilhoso. Poder obter riqueza de outros territórios, muito bom. Então, todas essas foram motivações para que eles se lançassem em alto mar. Então, eles começaram a investir nesse sentido, de buscar essas grandes navegações, e precisavam, para isso, aperfeiçoar tecnologias, não só de navegação, mas de construção de navio, de mapas, de ferramentas, né, de instrumentos de navegação. Então, eles promoveram um amplo estudo científico, uma grande diversidade de experimentos científicos, né, incentivaram os estudos científicos, estudos de matemática, estudos de astronomia, de cartografia, todos eles para ajudar e contribuir para essa expansão marítima. Então, nessa época, os mapas que existiam, todos eles eram feitos pela igreja, né? Eram supervisionados pela igreja a construção desses mapas. Então, era super normal você encontrar mapas que tivessem associações de figuras bíblicas, entre outros. Além do que, esse mapa precisava representar de fato os contornos dos continentes, o contorno dos territórios, para que eles pudessem de fato contribuir para as navegações. Então, aos poucos, essa tecnologia e esse conhecimento foi se aprimorando e os mapas foram ganhando, né, um contorno muito mais parecido com o que nós conhecemos hoje, já com a nossa tecnologia. E vale ressaltar que, como a navegação era restrita ao Mar Mediterrâneo, ao Mar Vermelho e a uma porção do Oceano Índico, o que eles não conheciam era temido por eles. Então, o Oceano Atlântico era conhecido como Mar Tenebroso. Eles não tinham o menor conhecimento do Oceano Atlântico. Além do entendimento de que a Terra era plana, então tudo isso faziam eles acreditarem
que o Oceano Atlântico, na verdade, acabava num enorme abismo e que existiam até existiam monstros marinhos, melhor dizendo, que devorariam a alma dos navegantes. Mas tudo isso, na verdade, era só um achismo, uma crença, né? Muito alimentado pela igreja, muito alimentado pelos mapas que a igreja produzia. Mas tudo isso era uma forma de dominação da igreja. Principalmente porque, como não havia conhecimento, aqueles que tentavam se aventurar acabavam se perdendo no Oceano Atlântico e, evidentemente, né, por não dominar navegações, desapareciam, morriam, naufragavam. Então, como as pessoas não sabiam o que aconteceu, começou a associar, olha, são monstros marinhos que devoram a alma das pessoas, ele caiu num abismo profundo, enfim, coisas do tipo, né? Mas era a crença da época. A informação que tinha, com a ferramenta que tinha e com o domínio que tinha. Era o conhecimento. Então, dessa maneira, a gente vai ver as etapas das navegações portuguesas. Mas antes dessas etapas da navegação portuguesa, eu queria voltar de novo em alguns slides só para poder exemplificar para vocês a motivação dessas navegações. Todo esse caminho, toda essa busca por uma nova rota comercial aconteceu porque o comércio dessa região, essas rotas comerciais, foram bloqueadas por uma presença em toda essa região aqui do Império Turco Otomano. O mesmo império que dominou a cidade de Constantinopla, que foi um marco histórico que dividiu o período da Idade Média, deu fim à Idade Média e início à Idade Moderna, esse Império Turco Otomano fechou essas passagens, bloqueou essas passagens. Então, países da Europa que ganhavam muito dinheiro com o comércio de produtos da Índia perderam a possibilidade de manter esse comércio, perderam esse lucro com esse comércio. Então, eles tiveram que se lançar ao mar para buscar um outro caminho. Então, eles tiveram algumas possibilidades. Ou dar a volta no planeta, para aqueles que acreditavam que a Terra era redonda, ou contornar o continente africano, dar a volta no continente africano e chegar até as Índias, o chamado périplo africano. Então, aquele que vai primeiro, né, começar esse objetivo, que vai primeiro começar essas expedições, será Portugal. Então, são as etapas da navegação portuguesa que nós vamos ver nesse momento. Em primeiro lugar, eles tinham que vencer esse grande medo, os monstros marinhos, o planeta plano, a questão do abismo, né, infinito. Então, os mapas, os instrumentos, então tudo isso vai sendo melhorado. Será criada uma escola em Portugal, um centro onde as pessoas vão desenvolver os estudos científicos, matemática, cartografia, engenharia, né, porque até barcos com resistência para navegar em alto mar precisavam ser construídos. Os mesmos barcos do mar Mediterrâneo não eram resistentes o suficiente para fazer uma navegação em mar aberto. Então tudo isso precisava ser aprimorado. É a chamada Escola de Sagres, é o local onde eles vão aprimorar esses estudos. Mas enfim, eles vão seguir o seu caminho, de tentar chegar até as Índias, dando a volta pelo continente africano, fazendo o périplo africano. Então, aos poucos, eles vão fazendo algumas conquistas. A primeira conquista vai ser a cidade de Ceuta, no extremo norte do continente africano, no ano de 1415. Essa cidade, dominada por muçulmanos, era um importante entreposto comercial, havia um importante comércio realizado aqui por árabes muçulmanos. Então, dominar essa cidade era dominar uma porta de entrada do Oceano Atlântico para o mar Mediterrâneo e era dominar o comércio de ouro, de sal, que era muito valorizado também na Europa, nessa região aqui. E, por fim, eles vão conseguir chegar ao extremo sul do continente africano no ano de 1488, no Cabo das Tormentas, que depois será rebatizado como Cabo da Boa Esperança. Quem rebatiza como Cabo da Boa Esperança é o rei de Portugal. Quando Bartolomeu Dias, quando ele retorna para Portugal para anunciar que ele conseguiu chegar até o extremo sul do continente africano, um local muito difícil de ser ultrapassado, porque aqui tem muitos fenômenos meteorológicos
que afundavam várias embarcações. Então, como ele conseguiu ultrapassar, ele retorna para Portugal, mostra o seu feito e diz que ele batizou aquele lugar de Cabo das Tormentas, mas Portugal, o rei de Portugal entendeu que ao ultrapassar esse local, ele estaria muito perto de chegar até as Índias. Então, na verdade, o que criou ali foi uma grande esperança de que esse caminho fosse encontrado o mais rápido possível. Então, ele rebatizou de Cabo da Boa Esperança. Observem que esse trajeto, que a gente olhando no mapa parece ser pouco, e que talvez, calculando a distância, né, seja gigantesco, mas foram 73 anos, aproximadamente. 73 anos de navegação até conseguir chegar ao extremo sul. Da conquista de Ceuta no extremo norte até o Cabo da Boa Esperança no extremo sul. Por que demorou tanto tempo? É porque durante todo esse caminho foram se vencendo obstáculos. Não era simples navegar de um ponto ao outro. Havia muitas dificuldades que deveriam ser enfrentadas. Então, na verdade, houve várias conquistas ao longo dos anos até a chegada. Mas enquanto isso acontecia, esses pontos aqui se tornaram feitorias, locais onde haveriam trocas comerciais com os povos da África. Então, os portugueses se tornaram muito ricos nessa época, porque eles também utilizaram muito do comércio de produtos dessa região, inclusive escravos africanos. É aqui que começa a escravidão praticada pelos portugueses no continente africano. Tudo isso rendeu muito dinheiro para Portugal. Então, essas viagens rendiam uma troca comercial e, pouco a pouco, eles iam avançando. Até, enfim, eles chegarem a tão desejado Rota para as Índias, no ano de 1498, com Vasco da Gama. Então, desde a conquista da cidade de Ceuta até a chegada de Vasco da Gama, não esse Vasco da Gama, o outro Vasco da Gama, esse daqui, até a chegada de Vasco da Gama em Calicut, nas Índias, no ano de 1498, foram 83 anos de navegações. Foram 83 anos estabelecendo feitorias ao longo da África, fazendo acordos comerciais com reinos da África, explorando os produtos, escravos, sal, ouro, tudo que a África tinha a oferecer e vendendo tudo isso na Europa e ganhando muito dinheiro. Então, essas etapas da navegação portuguesa foram muito importantes. Vasco da Gama chega, né, às Índias, só que ele não é muito bem recebido nas Índias. Ele foi um habilidoso navegante, mas não era um habilidoso diplomata. Então ele causa um certo burburinho, uma certa confusão nas Índias e retorna para Portugal não sendo muito bem visto pelo que aconteceu nas Índias. Tanto é que ele estabeleceu o caminho para as Índias, mas não retornou. O rei de Portugal enviou uma outra expedição para ir até as Índias, né? E essa outra expedição, para poder de fato ir até as Índias e comprar os produtos e levar para a Europa para ser revendido, coube a esse outro navegante, que é o Pedro Álvares Cabral, aqui na sua tela tirando uma selfie. O objetivo da navegação de Cabral era ir até Calicut nas Índias, comprar os produtos, retornar para Portugal. Só que aí vem as contradições da história. As contradições dizem que houve um desvio involuntário da esquadra de Cabral, que acabou levando Cabral em direção ao oeste e fez com que no ano de 1500, no dia 22 de abril de 1500, ele chegasse ao que conhecemos hoje como Porto Seguro, cidade de Porto Seguro, e assim descobrindo o Brasil. E só depois disso, depois de passar alguns dias, rezar uma missa, elaborar uma carta contando para o rei de Portugal da sua descoberta, ele de fato fez o caminho para as Índias. Mas engraçado, se ele se perdeu, como é que ele sabia como chegar até as Índias? Na verdade, a missão dada a Cabral foi a seguinte: comprar produtos até as Índias, mas, no caminho, tomar posse de terras a oeste, que pertenciam a Portugal, num tratado chamado Tratado de Tordesilhas, que foi assinado há pelo menos 6 ou 8 anos antes. 6 anos antes, na verdade. 6 anos antes dessa viagem. Então, na verdade, todos ali já sabiam que existiam terras ali. Talvez não tenham visto. Talvez não, certamente não tenham visto, né? Outros navegantes
chegaram aqui à parte norte da América do Sul, mas não se estabeleceram, de fato não fixaram solo. Francisco Pizon, enfim, mas coube, né, caiu no colo de Cabral a chamada descoberta do continente americano, América do Sul, a descoberta do Brasil. Alguns usam o nome achamento, alguns utilizam o nome de posse. Eu prefiro utilizar o termo que deu posse das terras, que ninguém tinha visto, o rei de Portugal não tinha visto. Ele assinou um documento dizendo que tem terras para ele, mas nunca viu. Então Cabral foi lá, viu, o rei de Portugal, a terra lá que o senhor assinou o documento, ela existe, ela está aqui, eu vi, tem gente lá vivendo lá, mas a gente dá um jeito, deixa eu ir comprar o que o senhor me pediu, e aí eu volto para Portugal. Então, basicamente, essa foi a descoberta de Pedro Álvares Cabral, quando ele chega no Brasil no ano de 1500, no dia 22 de abril de 1500. E as navegações espanholas? Afinal de contas, a gente sabe que não foi só Portugal que fez as navegações, a Espanha também. Só que a Espanha demorou um pouquinho, porque a Espanha tinha problemas para resolver ainda, principalmente em relação à sua formação. Como a gente viu no capítulo 2, a Espanha só se tornou, né, um Estado espanhol a partir da união do rei Fernando e Isabel, quando eles expulsaram os últimos muçulmanos. Aí, nesse momento, eles conseguiram unificar os vários reinos, e a partir daí sim, ela virou a Espanha que nós conhecemos. Então, só depois de resolver esses problemas é que eles ligaram a sua chave para as grandes navegações. Houve um navegante, um navegador, na verdade, né, Cristóvão Colombo. Ele procurou a corte portuguesa, que não aceitou, né, não atendeu o seu pedido. Ele chegou até o rei de Portugal, queria que o rei de Portugal financiasse uma viagem dele até as Índias. Ele dizia que acreditava na esfericidade do planeta, que o planeta era redondo, e que conseguiria chegar até as Índias viajando sempre a oeste. A corte portuguesa não apostou nele, afinal de contas, eles já estavam muito próximos de alcançar um caminho para as Índias, já tinham, né, ultrapassado o Cabo da Boa Esperança, e essa ideia de um planeta redondo ainda não era muito bem aceita pelas pessoas. Na verdade, a grande maioria não acreditava nisso. Então, não deram bola para Cristóvão Colombo e ele procura o governo da Espanha. Vamos só lembrar de uma coisa: Colombo não era nem espanhol e nem português, ele era italiano, tá? Na verdade, nem italiano, né? Ele era genovês. É uma cidade-estado da Península Itálica. Mas, enfim, ele chega até a coroa da Espanha e faz a mesma proposta e recebe um sinal positivo da coroa espanhola. Acreditamos, talvez, que a coroa espanhola sem opções, né, já que Portugal já estava muito à frente nessas navegações, então ela acaba apostando nessa possibilidade de Cristóvão Colombo. Num tiro de sorte, Cristóvão Colombo realiza a viagem no ano de 1492 e chega a terras que ele acredita ser as Índias. Como não havia nenhum conhecimento se o planeta de fato era redondo ou não, e as distâncias, né, que estariam das Índias caso o planeta fosse redondo, o Cristóvão Colombo acreditava cegamente que tinha dado a volta ao planeta e que tinha chegado na costa leste das Índias, que tinha chegado nesse lado aqui das Índias, e que o próximo passo era apenas atravessar o território a pé, chegando na costa oeste, onde fica a cidade de Calicut. Por acreditar que estavam nas Índias, quando Cristóvão Colombo chegou nessas terras e viu os nativos, e viu as pessoas que viviam nesse território, chamou essas pessoas de índios. Então, o termo índio não quer dizer pessoas que viviam na América. O termo índio foi uma palavra, foi um termo dado por Cristóvão Colombo às pessoas que viviam no local, porque ele acreditava que tinha chegado nas Índias. Inclusive, Cristóvão Colombo fez mais 3 viagens em direção a essas novas terras, sempre acreditando que de fato estava nas Índias. Ele nunca imaginou, nunca na cabeça dele, veio a ideia de que ele estava em um novo continente. Quem de fato comprovou isso foi um outro navegante chamado Américo Vespúcio. O Américo Vespúcio fez algumas viagens para esse território que Colombo chamava de Índias, estudou alguns mapas antigos,
de alguns cartógrafos gregos, e chegou à seguinte conclusão: olha, Cristóvão Colombo estava enganado. Ele não chegou às Índias. O que ele alcançou, o local onde ele chegou, eram territórios que, na verdade, fazem parte de um continente que ninguém sabia que existia. Então, o que Cristóvão Colombo achou ser uma comprovação que o planeta era redondo e que ele tinha chegado nas Índias, se transformou num outro tipo de descobrimento, de um novo continente. E volta a crença de que, de fato, o planeta não é redondo, o planeta é plano, e que eles apenas não conheciam esse outro território. A tarefa de comprovar a esfericidade do planeta, deixa eu só voltar um pouquinho antes, eu acabei não falando o mais importante, porque quem comprova que é um novo continente é Américo Vespúcio. Quem descobriu? Cristóvão Colombo. Mas como ele já achava que estava nas Índias, quem levou os louros da descoberta foi Américo Vespúcio, porque o mapa do mundo não tinha o desenho, né, não tinha representado o continente que foi recém-descoberto. Só no ano de 1513 é que foi produzido um mapa que representou esse continente. E o autor desse mapa, que se chamava Van des Muller, o autor desse mapa, nomeou essas terras com o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio, e não de Colômbia, em homenagem a Cristóvão Colombo. Tá? Então, por esse motivo, o nosso continente, o continente que nós vivemos, se chama América, em homenagem ao Américo Vespúcio. E, por fim, tem a missão ainda de comprovar, né? Os navegantes ainda querem saber de fato, olha, muitos cientistas dizem que o planeta é redondo, tem muita gente que acredita nisso, mas como é que a gente poderia comprovar de maneira prática? Só tentando navegar e dar a volta no mundo. Se ele de fato é redondo, a gente vai sempre em direção ao oeste e vai conseguir voltar para a Espanha. Então, com esse objetivo, Fernão de Magalhães e Juan Sebastián Elcano iniciam uma navegação no ano de 1519 com o objetivo de dar a volta no planeta, a primeira circunnavegação do planeta. Ela começa com o Fernão de Magalhães, que viaja em direção ao oeste, passa pelo litoral brasileiro, litoral argentino, sobe pelo Oceano Pacífico e chega até as ilhas da região da Polinésia. Só que chegando nessas ilhas, há um confronto com nativos e Fernão de Magalhães acaba sendo morto nesse confronto. Então cabe a Sebastião Elcano a sequência dessa viagem. Então ele segue com o barco em direção ao oeste, navegando pelo Oceano Índico, chegando até o Cabo da Boa Esperança e assim podendo subir o continente africano e retornando à Espanha. Essa viagem durou 3 anos e assim ela pôde comprovar de fato que o planeta era redondo, como os cientistas imaginavam. Então, Américo Vespúcio e o Martin Van des Muller, é a melhor pronúncia do nome dele. É esse mapa que eu falei para vocês, que é produzido. Aqui há a representação das novas terras. Observem que ela não tem nada a ver com o continente americano que nós conhecemos. Mas era o conhecimento da época, era o imaginado da época, e foi assim que o mapa foi produzido e foi nomeado de América. Tratados. Afinal de contas, nós temos 2 nações navegando pelos mares, 2 nações que estão fazendo as descobertas marítimas e 2 nações que acreditam que são donos dessas novas terras. Portugueses, já há alguns anos navegando, e agora, no final do século XV, os espanhóis. Então haverá uma disputa entre essas nações. Afinal de contas, quando o Cristóvão Colombo descobre a América, Portugal levanta a mão e fala, não, peraí, você está descobrindo novas terras, eu estou navegando há quase um século. Eu tenho direito a essas terras também. Essas descobertas que você fez só aconteceu graças às minhas inovações tecnológicas, ao uso da bússola. Eu quero um pedaço dessas terras para mim. Então, começou uma disputa entre Portugal e Espanha pelo domínio dessas novas terras descobertas. Então, dessa maneira, haverá necessidade de alguns acordos, de alguns tratados. Esse é o mapa político que nós conhecemos hoje.
a configuração dos continentes, algo muito mais fiel do que é a realidade de hoje. Mas, na época, não era esse mapa que eles utilizavam. Por que eu estou usando esse mapa? Para demonstrar para vocês essa região aqui. Deixa eu circular aqui com o laser e agora deixa eu trazer para um zoom. Nessa região fica a ilha de Cabo Verde, na costa atlântica da África. Bem aqui na pontinha nós temos aqui a costa do Brasil. Dessa ilha de Cabo Verde, os reis da Espanha e de Portugal fizeram o seguinte: que tal a gente se distanciar umas 100 léguas dessa ilha de Cabo Verde, ou seja, aproximadamente 482 quilômetros, e nessa linha nessa distância a gente vai traçar uma linha paralela. Esse documento, esse tratado, vai ficar conhecido como uma bula intercoetera. Tá? A bula intercoetera foi um tratado entre Portugal e Espanha que determinou uma distância de 100 léguas da ilha de Cabo Verde. A essa distância, uma linha seria traçada. Todas as terras do lado direito, ou seja, terras a leste, seriam de domínio de Portugal, a partir da ilha de Cabo Verde. Todo esse espaço aqui, as terras encontradas, seriam de Portugal. Essas terras lá em cima da Groenlândia ainda não tinham sido encontradas. E todas as terras a oeste seriam da Espanha. Conhecendo o mapa como nós conhecemos hoje, esse é o cenário. Praticamente nada com Portugal, apenas mar e todas as terras com a Espanha. Obviamente que eles não tinham esse mapa, e nem esse mapa. Esse mapa só surgiu em 1513. A bula intercoetera foi em 1493. Mas usando esse mapa como referência, dá para ter mais ou menos uma ideia do que eles imaginavam. A linha, terras a leste Portugal, terras a oeste Espanha. Então era mais ou menos isso que eles imaginavam. Um pouco de terras para Portugal e um pouco de terras para Espanha. Só que o rei de Portugal, possivelmente já sabendo de alguns relatos de alguns navegantes, possivelmente já desconfiando da boa vontade do rei da Espanha, achou que 100 léguas não era suficiente. Então ele não aceita o tratado da bula intercoetera. O que ele solicita é uma distância maior, pelo menos 370 léguas. Quem é que vai fazer esse acordo? São os reis de novo? Não. A primeira tentativa no tratado, na bula intercoetera, foi feita entre eles. Não deu certo. Então agora eles pediram ao Papa que fizessem esse acordo. Então é o Papa que propõe uma distância de 370 léguas, ou cerca de 1.700 quilômetros de distância de Cabo Verde. Esse tratado vai se chamar Tratado de Tordesilhas. Ele é assinado na cidade de Tordesilhas, no ano de 1494. E assim eles chegam a esse acordo, em que terras a leste ficam sob o domínio de Portugal e terras a oeste ficam a domínio da Espanha. Conhecendo o mapa como nós conhecemos hoje, essa foi a configuração, essa foi a definição. Mas, como eu falei para vocês, não era esse mapa que eles possuíam, e nem esse mapa. Mas esse mapa, mais uma vez, dando a ideia do que eles imaginavam, mostrava mais ou menos esse cenário. Muito mais parelho, muito mais homogêneo, muito mais fácil de ser entendido. Então, esse acordo, por fim, é aceito pelo rei de Portugal e pelo rei da Espanha, e assim eles assinam o Tratado de Tordesilhas. E dessa maneira, fica dividido as terras recém-descobertas, o continente americano, como vai ser nomeado mais à frente, sendo de domínio de Portugal e sendo de domínio da Espanha. Obviamente que não existiam só Portugal e Espanha navegando. Inglaterra também, alguns anos depois, se lançou as grandes navegações. França também, Holanda também. E essas nações ficaram de fora desse acordo, ficaram de fora do Tratado de Tordesilhas. E eles não vão aceitar esse tratado. Há até um relato que diz que o rei da Inglaterra diz, não, na verdade o rei da França, não me lembro se é o rei da França ou o rei da Inglaterra, ele diz o seguinte: desconheço o testamento de Adão que me deixou de fora da partilha do mundo. Ele quer dizer com isso que desconhece qualquer documento que diz que
Deus deixou ele de fora da partilha do mundo, que ficou só entre Espanha e Portugal. Então ele não aceita o acordo, ele faz invasões, ele faz pirataria, ele invade terras, ele rouba navios portugueses, navios espanhóis. São assuntos que a gente vai conhecendo ao longo da história. E dessa maneira, galera, a gente conclui a nossa revisão do capítulo 1, 2 e 3 do nosso capítulo. E assim eu me despeço de vocês, desejando para vocês bons estudos e que esse vídeo possa de fato ajudar vocês na compreensão do conteúdo. Um abraço e até mais!